Eu vou fazer uma espécie de maqueia-se e comenta-se sobre novelas. E eu queria falar sobre três personagens da Lília Cabral que eu acho super, super, super injustiçado. E eu queria defender esses três personagens, tá? A primeira é a Sheila de História de Amor. Sim, eu acho a Sheila de História de Amor super injustiçada, tá? Eu acho uma sacanagem tudo o que acontece com a Sheila, inclusive o final. Por quê? O Carlos, aquela banana, né? Ele simplesmente nunca toma postura, nunca tem atitude, isso e aquilo, e deixa tudo acabar correndo, e aí as pessoas taxaram a Sheila como maluca. Se bem que, agora, uma coisa boa, né, que a maturidade dá pra gente, é o seguinte, muitos personagens que antes foram muito macetados, agora eles não são mais macetados. Por quê? Porque as pessoas evoluíram, cresceram e viram que o problema não era o personagem em si, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum aqui. Todo mundo, quando jovem, criança ou jovem que assistia A Grande Família, achava o Linneu um pé no saco, certo? E achava o Tuco o máximo, o Agostinho Carrara e etc. Quando a gente cresce, né, que a gente começa a ver como a vida vai evoluindo, a gente acaba, tipo, super ficando a favor do Linneu. E entende o quanto é cansativo você, sabe, ter que resolver tudo, ter que ser o provedor e etc. E aí você começa, tipo, a humanizar o personagem. Você, quando é criança, acha o Bob Esponja incrível. E o Patrick, que é... Patrick não. E o Molusco, que é muito chato. E daí, quando você vira adulto e você ama um silêncio, você começa a entender que o Bob Esponja, ele é irritante, que você não aguentaria ficar com um Bob Esponja do seu lado. Entendeu? Você começa a perceber que, poxa, não dá pra normalizar. E a mesma coisa com a Sheila. Você começa a ver que a Sheila não era ruim, sabe? Não era cruel, como as pessoas tentam taxar, sabe? Você começa a vê-la com outros olhos, e aí você começa a ver que o banana da história era o Carlos, sabe? E não, de fato, a Sheila, ou a Helena, ou até a chata da Paula. Gente, eu gostava da Sheila porque a Sheila, ela gostava da Helena, sabe? Ela sabia que a Helena era inimiga dela, né? Ela tinha isso muito, muito presente, né? Que a Helena não era... Que a Helena era uma rival, mas ao mesmo tempo ela gostava muito da Helena. E eu achava isso muito, muito legal na Sheila, sabe? Ela era muito fora da casinha. E ela gostava muito de irritar a Paula. E eu adorava que ela gostava de irritar a Paula. E eu ficava, ai, que bom. Gostava muito que ela irritava a Paula, sabe? Ficava muito legal ela irritando a Paula. Mas assim, a Sheila, ela nunca foi vilã, sabe? Ela nunca foi vilã e ainda bem que quando reprisou História de Amor, assim, o pessoal diminuiu o ranço dela, assim como diminuiu com a Eduarda. Assim, cada geração, né, a gente vai vendo com outros olhos. Conforme eu falei, a gente vai evoluindo. Outra personagem que eu acho super, super, super injustiçada da Lília Cabral é a Marta de Páginas da Vida. Gente, pensa, só pensa. Você não teve uma vida fácil, não teve uma vida boa, daí você tem uma filha e você resolve investir na sua filha, certo? E aí você gasta uma nota, investe na sua filha e tudo. E aí ela volta e você descobre que ela, tipo, te enganou esse tempo todo, porque a Nanda fez isso, ela enganou a mãe dela, né? Fingia que estava estudando, que estava isso, que estava aquilo, quando na verdade era fazendo o M, né? Então, assim, aí as pessoas, ai, a Marta é a vilã, a Marta é a vilã. Eu nunca achei a Marta vilã, tá? Inclusive, quando reprisou também, muitas pessoas começaram a ponderar a questão da Marta. Começaram a ver que, não, a Marta não é essa vilã que estão tentando desenhar. Porque, assim, cara, a mulher tinha o marido folgado, né, o Alex, tinha o filho e tinha a filha que deu esse olé nela. Então, tipo assim, sabe? Muito pesado pra ela. E ela tem que fazer tudo, tem que bancar tudo. Então, assim, pra mim,
a Marta, ela não é a vilã, sabe? Ela é uma mãe, assim, como qualquer outra, que projeta e quer o melhor pro seu filho. Ah, mas a gente não pode botar nossas expectativas nos nossos filhos. Ok, mas era uma coisa que a Nanda também queria, né? Estudar fora, voltar, se formar, não sei o quê. Ela me volta grávida, ocultou isso da mãe, com apoio conveniente do pai, que não teria custo nenhum, porque tudo sempre ficou como responsabilidade da Marta manter a casa, isso e aquilo, porque ele não parava em um emprego. Então, assim, pra ele tava lindo que a filha dele tava grávida, isso e aquilo. Mas pra ela que mantinha a casa, que fazia tudo, cara, não era tão simples assim, sabe? Ela realmente estava no direito dela de surtar, sabe? Eu acho que ter condenado a Marta foi injusto. Eu não considero a Marta vilã. Você quer ver quem eu considero uma vilã? A Olivia. A personagem insuportável. Considero uma vilã, sabe? Não gosto da Olivia. Considero ela uma vilã. Entendeu? Eu acho que a Marta, ela foi injustiçada na primeira exibição. Na segunda exibição, ela já foi mais neutra, né? E agora, quando passou no Canal Viva, ou o Canal Viva já foi a segunda, agora eu não tô lembrando bem, ela acabou sendo, tipo, né, nessa segunda ou terceira exibição, que agora eu tô meio perdida nisso, as pessoas começaram a ver a Marta e ver o quanto é difícil. Se bota no lugar dela, bota um filho, se empenha, dá o seu melhor e de repente você vê que, poxa, tudo que você investiu, tudo que você fez foi igual a nada, entendeu? Seu filho praticamente ignorou tudo que você fez. Então, assim, super entendo a Marta e ela foi muito injustiçada na época. Acredito que continua sendo ainda, não totalmente, porque agora as pessoas da época da novela cresceram e aí começaram a ver que, poxa, é verdade, a Marta tá sendo. As pessoas estão sendo cruéis com a Marta, porque é muito difícil, entendeu? Você bancar uma casa, um marido, os filhos e ter esse retorno, entendeu? Ai, mas ela foi cruel com as crianças, isso e aquilo. Tá, mas ela pensou na condição de. Eu não vou ter condição de bancar isso tudo. Ah, mas depois o pai voltou e ela viu uma vantagem. Ela já tinha criado o Francisco esses anos todinho também. Ela queria alguma coisa, né? Porque, querendo ou não, criança dá custos. Sabe? Então eu acho que a Marta foi injustiçada. Outro personagem que é também da Lília. As três são da Lília Cabral, né? Lógico. Já tinha falado que era da Lília. Outra personagem da Lília que, tipo assim, muito injustiçada pra mim foi a Maria Marta. Mas quando reprisou na Globo, né? Na época da pandemia, a Marta, ela começou a ser. As pessoas começaram a ver a Marta com outros olhos. E ver que quem não valia muita coisa era quem? José Alfredo. Eu sou Málfred, gente, eu sou totalmente Málfred. Eu sou apaixonada por Málfred. Mas a gente não pode fingir que ele foi um sacana com a Marta, entendeu? Ai, mas ela enganou ele, não sei o quê. Lá anos atrás tentou dar um golpe nele. Tudo bem, ficou lá exilada, lá em Petrópolis e tudo mais. Ok. Mas depois, ela foi com ele até o final, gente. Até o final, sabe? Ela tava ali do lado dele e ele esfregando aquela lambisgoia daquela água de salsicha de Maria Isis pra lá, Maria Isis pra cá, entendeu? Eu achei assim, nossa. Eu não gostei do como Málfred, tá, gente? Como Málfred, eu não gostei do final. Achei meio injusto. E com a Maria Marta em si, eu também achei super injusto, sabe? Eu achava os filhos dela também, nossa, velho. A Maria Clara, então, ela me tirava muito do sério, sabe? Porque ela tava sempre na Cotedolândia. A minha mãe não vale muita coisa, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. E o meu pai, que era ausente também, era o máximo. Tipo assim, tudo só caía na responsabilidade da Marta, sabe? Tudo caía na responsabilidade dela. E ela praticamente fechada ali com o Zé, entendeu? 10 a 10 ali com o Zé direto. E
era taxada de coisas assim, sabe? Na época o pessoal criticava muito ela, falava muito mal da Marta. E aí, agora que passou de novo, eu acho que o pessoal começou a ver ela com outros olhos, tipo, nossa, mas ela engoliu até demais, né? Ela foi longe até demais, ela tentou, ela deu o seu melhor. E aí acabou meio que redimindo o personagem, sabe? Eu achei bem legal. E aí a gente começa a ver que a gente tem feito muito isso, né? Opa, caiu. Caiu. A gente tem visto muito isso de a gente ter a oportunidade de rever uma novela antiga e acabar percebendo o quanto a gente fez um juízo errado na época da novela em si, sabe? Daquele personagem, do quanto o personagem merecia mais, ele não, às vezes ele não era tão vilão quanto na época foi passado pra gente. E aí a gente começa a perceber isso e eu acho muito legal. Assim como perceberam com a Sheila, né, que o Carlos é que foi o responsável, né, por isso tudo. Assim como foi percebido com a Marta também, né, que acabou estando ali à mercê da família. As pessoas começaram a ver que, poxa, ela não é tão vilã assim como estão desenhando, sabe? Ela merece um pouquinho mais de atenção. É justificável algumas atitudes. Não tô dizendo que todas as atitudes da Marta eram justificadas, tá, gente? Mas boa parte sim. E pra mim ela não se encaixa como uma vilã. Eu acho que vilã foi um pouquinho demais. Na época, taxaram ela de vilã e ela não era vilã. Assim como a Teresa de Viver a Vida também não era vilã. Entendeu? O que acontece? Pra mim, por exemplo, a Teresa, eu sempre tive a sensação de que a Teresa era a protagonista. No caso, ela só não levou o nome de Helena, mas ela era a Helena. Entendeu? Eu não considero a Thaís Araújo como uma Helena. Ah, mas você tá invalidando a Thaís. Não, eu acho que eu tô invalidando o enredo que o Manuel Carlos criou pra Thaís. Porque o peso da Marta, o peso da Marta, ó, o peso da Teresa, a atuação da Teresa foi bem superior, sabe? E olha, José Maia, ele bate o recorde de personagem safado que se dá bem, né? Se a gente pensar com carinho, ele é um safado, entendeu? Que leva todas as mulheres na lábia. As mulheres são taxadas de malucas, de louca e de coisas afins. E ele, como grande gostosão da história, maravilhoso, perfeito, entendeu? E as mulheres taxadas lá de maluca. E ele se dando bem. Então, assim, em Viver a Vida, eu considero a Teresa a protagonista, assim, uma das protagonistas, sabe? A principal ali. Pra mim, ela só não leva o nome de Helena, mas a história dela foi um peso de Helena. Infelizmente, a Thaís Araújo, ela não teve esse mesmo espaço que a Lília teve. Ah, mas é injustiça com a Thaís e etc. Eu acho que o texto da Thaís não deu, assim, a importância ou devido tamanho da personagem, sabe? Esses dias eu tava vendo um edit que fizeram dela. Que se você vê aquele editzinho, aquele pequenininho, você até acha que, nossa, ela foi muito grandona. Mas quando tu para pra ver a novela toda, não foi isso tudo não, entendeu? A Teresa foi muito mais. Não é questão de rivalizar ou de menosprezar o espaço da Thaís. Não. É questão de dar a César o que é de César. Entendeu? E aí a Marta já não foi tão ridicularizada. A Marta, vocês meio com Marta. A Teresa já não foi tão ridicularizada quanto na primeira vez que passou. Assim como a Helena também, que eu lembro que na época, primeira vez, a Thaís Araújo, inclusive, falou que teve que fazer terapia e coisas afins, porque ela ficou meio traumatizada e tudo, que o pessoal macetava a bichinha também. O pessoal não perdoava, não. Aí agora ela revendo, até a própria revendo, ela viu que, poxa, o personagem era bom, era legal. Não tinha o peso da Teresa, mas era bom, era legal. Então é isso que eu queria comentar. Era exatamente isso, entendeu? Dessa questão do como é legal você ver uma novela tempos depois e você perceber
o quanto você foi injusto com determinado personagem, e aí você começa a ver o personagem com outros olhos, você já não vê mais do mesmo jeito, sabe? Tipo, ai, a Sheila é a vilã, a Sheila é descompensada, a Sheila é maluca. Não, tirando a parte do estacionamento que ela atropela a Paula e a Paula perde o bebê, tirando isso, só isso também, tá? A Sheila era maravilhosa, cara. Merecia muito mais do que aquele final ridículo lá atendendo aquelas crianças lá no fim do mundo, enquanto todo mundo aqui tá feliz, vivendo a vida, ela tá lá praticamente exilada. Eu não achei legal, achei meio, poxa, podia ter melhorado a situação da Sheila. E a Marta, bom, a Marta, né, ela teve aquele final lá, meia boca, tá bom, né? E a Maria Marta, de Império, pra mim, eu acho que ela merecia muito mais. Eu sou Malfred. Já falei isso aqui. E fico muito triste, porque eu não tive o final que eu queria. Mas, por outro lado, eu acho que o Agnaldo Silva nos deu um presente, porque ele não deixa também o Zé Alfredo terminar com a água de salsicha. Então, assim, pra mim já tá muito bom. E já pensou que tristeza que ia ser? Ter que ver o final da novela. O José Alfredo com aquela água de salsicha. Ai, gente. Não dá. Eu não iria aguentar. Deixa eu ver se eu acho meu rímel, que meu rímel caiu. Então é isso que eu queria comentar, né? Sobre esses três personagens da Lília Cabral. Que eu acho super, super, super... Foi injustiçado na época. Agora já não é mais tanto, tá? Com as reprises que tiveram, foram personagens que conseguiram ter o seu nome ali, né? Ter o seu personagem melhor entendido, assim, sabe? Assim por dizer. E eu acho o máximo. A Lília Cabral, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Todo personagem, ela entrega, entendeu? Todo personagem, a Lília Cabral dá sempre um show de atuação, um show de interpretação. É uma mulher, assim, sem palavras, que te faz sentir raiva do personagem, mas quando você assiste com outros olhos, com mais cuidado, você acaba mudando de opinião, né? Assim como aconteceu com a Maria Eduarda, que eu vejo muita gente hoje em dia, né, botando Maria Eduarda no topo. Ai, grandona, sem medo, não sei o quê. O único erro da Maria Eduarda foi ter terminado com o Marcelo. Muita gente bate nessa tecla, né, que o único erro dela foi ter terminado com o Marcelo. E que o personagem dela é maravilhoso. Mas na época que a gente tinha Orkut, tinha lá a página pra matar a Maria Eduarda, né? Eu não sei se o pessoal que também é da época que tinha essa página no Orkut, que tinha muita gente mesmo. Era bem legal. Não só no Orkut, em fóruns também, né? Porque a novela passou em 97 era mais fórum. Aí depois fizeram o Orkut e tinha a página também dela, porque na época também a novela tinha sido reprisada e tudo, então teve esse hate. E aí depois que ela passou de novo, acho que quando ela passou no Canal Viva, né? Que foi uma das estreias do Canal Viva, o pessoal começou a, tipo... Opa, a Maria Eduarda, ela não é tão ruim. A Eduarda não é tão ruim assim. E a Eduarda, ela até que foi boazinha. A Eduarda defende a mãe. A Eduarda, depois que tem o filho, ela amadurece. E aí as pessoas começaram a tirar aquele ranço dela. E o mesmo sucedeu com a Sheila, com a Marta e com a Maria Marta. Que pra mim, assim, ó, perfeita. Não errou nada.